Você já ouviu falar em asfalto de borracha? Esse asfalto sustentável, como outras boas práticas sustentáveis realizadas pela Ecovias, estão presentes em algumas das rodovias de São Paulo, como Imigrantes e Anchieta. Por isso, eu te convido a conferir a entrevista que eu tive com Caio Vicentini, coordenador de sustentabilidade da Ecovias. Bora lá? Oi pessoal, hoje é dia de bate-papo no canal Linha Ecológica e vamos falar sobre rodovias, o impacto do meio ambiente nas nossas rodovias, como elas são construídas e as suas boas práticas. Você sabia que algumas dessas rodovias, como Anchieta e Imigrantes, foram construídas com a reciclagem de pneus? Sabe quem fez isso? A Ecovias. Por isso que eu estou aqui, gente, na Ecovias, para conversar com Caio Vicentini, coordenador de sustentabilidade da Ecovias. O bate-papo vai render. Confira. Vamos lá. Caio, obrigada por ter aceito o convite para falar desse tema de tamanha importância que é o meio ambiente e as rodovias, né? Que vem cada vez mais trazendo uma preocupação grande para todos nós por conta aí do meio ambiente se manifestando. E para a gente começar, vamos lá, assim, para todo mundo ficar bem ciente, né, e todo mundo ficar na mesma página. Me fala um pouco do que é a Ecovias e a sua responsabilidade. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, Yuka, de falar contigo, com a tua audiência. A Ecovias é a concessionária de rodovias, né? Ela tem esse contrato desde 1998 do sistema Anchieta Imigrantes, que inclui a rodovia dos Imigrantes, a rodovia Anchieta e parte da Padre Manuel da Nóbrega e a rodovia Cônego Domênico Rangoni, antigamente conhecida como Piaçaguera Guarujá. Entendi, legal. Isso, a gente tem, dentre as nossas obrigações, de fazer obras de ampliação de capacidade, obras de melhoria de pavimento, de manutenção do pavimento, das obras de arte, né, que é o que a gente chama de que são os túneis e pontes, dos elementos de segurança da rodovia, que são as defensas metálicas, as barreiras de concreto, e também manter íntegra e funcionando toda a parte de sinalização, a parte de tecnologia, que são as câmeras de vídeo monitoramento, os sistemas de controle ambiental que antevêm situações adversas de meteorologia, como chuvas fortes, neblina, esse tipo de coisa. Então todo esse pacote de atividades e de obrigações é o que a gente, por contrato, precisa desempenhar e entregar para os usuários. E melhorar nessa mobilidade de... Perfeito. Gente, a gente a gente passa aí pelas rodovias. Eu tô aqui na Ecovias, encantada, porque a gente passa, a gente viaja, mas a gente não para realmente entender a importância e todo o trabalho que é feito, mas principalmente voltado para essa mobilidade. Mas, gente, uma mobilidade com responsabilidade socioambiental, que vocês vão ver o que é a Ecovias. E aí, já aproveitando esse gancho, quando a gente fala de meio ambiente, sustentabilidade, qual a responsabilidade por parte da Ecovias? Bom, voltando um pouco no teu ponto... Porque é muita mudança, Exatamente. né? Assim, de certa forma, o impacto é grande quando você vai construir uma rodovia, né? Exato. Só voltando um pouco na parte de mobilidade, logicamente que os serviços também incluem o atendimento pré-hospitalar, né, que no caso são as nossas ambulâncias, e também o atendimento mecânico, que são os guinchos e as rotas de inspeção, que servem para manter os usuários atendidos no caso de alguma adversidade. Bom, todo esse pacote, ele precisa ser feito, ele precisa ser entregue, o nosso nome é Eco, ele precisa ser entregue com responsabilidade socioambiental, com o menos impacto possível ao meio ambiente e impacto, logicamente, às pessoas também. Então, desde 1994, a Ecovias foi a primeira concessionária de rodovias do mundo a obter a certificação ISO 14001, que é parte do sistema de gestão ambiental. Então, essa parte de olhar os impactos socioambientais das nossas atividades e desenvolver medidas de mitigação, isso já está muito incorporado no nosso dia a dia, no nosso DNA. E quase há 20 anos. E detalhe, gente, há 20 anos atrás não era tão falado e
né, assim, um tema tão obrigatório como é hoje quando a gente fala de meio ambiente, né? Tem um ISO 14001, não era uma exigência antigamente, né? Era um diferencial, me corrige se eu te falar uma besteira. Exatamente, era um diferencial, a gente está inserido quase que totalmente dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, que é um maciço de Mata Atlântica ainda preservado, muito representativo, dos maiores que a gente tem disponível. Então, se relacionar com a Mata Atlântica, se relacionar com as comunidades e com as cidades que estão em volta do nosso negócio, ou que o nosso negócio está inserido, era muito importante para nós realizar todas as nossas atividades de uma maneira mais responsável e de uma maneira que mitigasse esses impactos. Então, o sistema de gestão da ISO 14001, ele nos trouxe ferramentas que permitiram que a gente fosse continuamente aprimorando esse relacionamento. E a gente continua investindo muito nisso, todo o grupo Ecorodovias, não só Ecovias, continua investindo bastante nesse tema, né? Afinal, nosso nome é Eco e a gente já na nossa marca incorpora esse valor. Legal, legal. E desde o início o Eco veio de forma proposital, com essa responsabilidade. Exato. Quando a gente assumiu em 98, uma das nossas primeiras obrigações era a construção da pista descendente da Imigrantes. E para essa construção, ela foi toda feita e pensada e projetada, feita em túneis, elevado para justamente não ter uma descontinuidade e impactar o menos possível na Mata Atlântica e em toda a sua biosfera. Então ela já foi feita, pensada nisso, com 40 vezes menos supressão de vegetação, ou seja, corte de árvores e intervenção em área protegida, do que, por exemplo, a pista da Imigrantes, a ascendente, que foi construída nos anos 70. Então já desde a concepção, desde o projeto da pista descendente, já existia essa preocupação e ela já foi totalmente pensada naquela época já assim. Assim como todas as nossas obras de ampliação, vias marginais, enfim, todo tipo de obra que a gente faz, ele tem todo esse rol de cuidados. Que legal, que legal. E agora, Caio, falando de cuidado e essa responsabilidade para com o meio ambiente, eu sei que uma parte das rodovias, né, Anchieta, Imigrantes, enfim, mas você pode explicar um pouco melhor, é feito com o reaproveitamento de pneus, né? Gente, pneu, você sabia disso? Eu sabia, por isso que eu tô aqui, gente. Mas explica, assim, como que surgiu essa ideia e os benefícios que traz, né? A gente sabe que a reciclagem é importante, porque você evita o descarte incorreto, ainda mais pneus, que a gente sabe todo o impacto que tem, a quantidade de pneus que tem por aí. E quais são esses outros benefícios, né, que vem a agregar nesse trabalho tão bacana de conscientização e que não é de hoje, gente? Muito bem falado, Ilka. Desde 2002 a gente testa essa tecnologia de utilizar a parte do pavimento enriquecida com o que a gente chama de pó de pneus, né, que é resultado de uma trituração desses pneus. Então, desde 2002 a gente testa isso, começamos a testar no trecho de serra da Via Anchieta, e a partir de 2003, como os testes foram muito bem sucedidos, a gente incorporou essa tecnologia e até hoje a gente se utiliza. Então, tudo que tem de pavimento que a gente chama de flexível, que é o asfalto normal, tirando a pista descendente da Imigrantes, que é de pavimento rígido, que é de concreto, então todo o restante da rodovia, aproximadamente 140 quilômetros, todo o asfalto, desde 2003, ele é feito com a utilização dessa tecnologia que incorpora esses grãos, esse pó de pneus. Entendi. Além dele já ter retirado, e a gente tem alguns números, já ter retirado aproximadamente 700 mil pneus de aterros, ou pneus que poderiam estar na natureza, a gente sabe que o descarte irregular ainda é muito recorrente no Brasil, infelizmente. Então, além desses 700 mil pneus retirados, existem vantagens de segurança viária que são muito importantes as pessoas saberem, né? Primeiro, ele é 40% mais durável, o que diminui a necessidade da gente ficar fazendo intervenções, da gente ter fechamentos de pistas, coisas que muitas vezes as pessoas têm que conviver com um trânsito um pouco mais lento ou mais carregado. Também ele tem uma aderência melhor, o que auxilia na frenagem, no caso,
precise de uma frenagem mais brusca ou de uma manobra um pouco mais intensa, ele também tem essa propriedade, ele aguenta mais a água e ele também diminui o ruído entre o pneu e o pavimento, dando um conforto maior para os usuários. Então, ele é o que a gente chama de um pacote de benefícios, a adoção dessa tecnologia, por isso que a gente se utiliza até hoje. E também tem a durabilidade do próprio pneu, né? Por exemplo, uma pessoa que de repente utiliza muito, enfim, isso acaba ajudando, né? Quem sabe aí a gente tem aí as rodovias feitas desse processo cada vez melhor. Eu acho, isso ia ser bom, como você falou, um pacote completo, né, para o usuário, enfim, que querendo ou não tem uma manutenção muito forte, principalmente para quem utiliza muito as rodovias, né, Caio? Exato. Agora, vocês estão gostando, gente? Vocês não sabiam, né? Mas tem outras boas práticas de muita responsabilidade que a Ecovias também abraça e não é de hoje. Conta um pouquinho pra gente. Bom, a Ecovias, ela pertence ao grupo Eco Rodovias, é uma das unidades de negócio. A Eco Rodovias, ela é signatária do Pacto Global da ONU, então ela se compromete com o desenvolvimento de ações baseadas nos 17 ODS da ONU. Então, periodicamente, fazemos pesquisa com os nossos públicos de interesse, que inclui a nossa agência reguladora, que inclui os usuários da rodovia, as comunidades que ficam ao redor da nossa rodovia, órgãos governamentais que nos regulam, órgãos ambientais. Então, a gente tem essa rotina de pesquisa para saber desses ODS quais são os materiais, quais são os que eles estão mais preocupados, né? E a gente desenvolve projetos e ações e programas para todos esses ODS considerados materiais. Um dos que tem aparecido... Desculpa te interromper, mas que está alinhado ao ESG. Exatamente, isso está dentro das nossas práticas ESG. Isso aí a gente está falando de responsabilidade socioambiental, vinda já desde a parte estratégica da nossa governança, né, estabelecendo metas, disponibilizando recursos para que a gente consiga ter essa gestão mais socioambientalmente responsável. Exatamente, é isso mesmo. E um dos ODS que hoje tem apresentado maior preocupação por parte desses públicos de interesse são os relativos às mudanças climáticas. Então a gente tem desenvolvido uma série de ações, né? Desde 2013, a Ecovias ela compensa todas as suas emissões de carbono, então das suas atividades ela é carbono neutro. A gente se utiliza de álcool em toda a nossa frota leve, o que inclui as viaturas de inspeção que estão aí fazendo essa varredura em torno do trecho e tendo os atendimentos. A gente tem também a utilização de alguns guinchos elétricos, tá? As lâmpadas que a gente se utiliza dentro dos túneis e para fazer iluminação são todas em LED. Legal. E a gente também faz a utilização de energia que é certificada, justamente para que a gente tenha uma garantia da procedência dela sendo limpa. E também a gente tem desenvolvido ações para cada vez mais diminuir a pegada de carbono das nossas atividades. Então, todo ano a gente tem programas, a gente tem metas para fazer de redução e a gente tem obtido aí com bastante investimento, com conhecimento, envolvimento de muitos atores, a gente tem conseguido sucesso nessa diminuição da pegada. Para impactar menos possível o meio ambiente. E como você tinha mesmo falado, né, a gente aqui conversando, que a ideia é essa, cada vez, por exemplo, quando fala de energia limpa, vocês expandirem cada vez mais para realmente diminuir essa crise climática que vem aí realmente deixando todo mundo em alerta, independente da pessoa que é próxima ou não do tema, as pessoas estão começando a perceber que realmente não dá para brincar com a natureza, né, Caio? A gente está chegando ao fim, mas gostaria muito de fazer uma pergunta que, assim, é um problema, ela está relacionada a um problema atual, mas ao mesmo tempo é um problema antigo que tem a ver com a crise climática, que é o impacto do meio ambiente nas rodovias, né? Então, e quando a gente fala impacto, mais uma vez, gente, a gente não está falando só o impacto do meio ambiente, mas quando você começa a ver toda essa situação da crise climática, impacta em pessoas. A gente estava até falando aqui que quando o assunto é sustentabilidade, é meio ambiente, a base realmente é, sem meio ambiente a gente não vive, mas está relacionado totalmente a pessoas, o impacto vai em pessoas. Então o problema, por exemplo, no litoral norte, mas em outros lugares,
que a gente está vendo de impacto nas rodovias, que acaba isolando as pessoas, gerando problemas na economia, na questão social. O que você entende que dá para... qual o plano de ação para reverter isso? Se é possível, né, fazer algo para a gente diminuir esse impacto que de uns tempos para cá vem se intensificando cada vez mais. Bom, um dos grandes motivadores desses impactos, sem dúvida, é o aquecimento global, é o ganho de temperatura, e o ganho de temperatura está muito relacionado com o quanto de carbono a gente produz a partir das nossas atividades. Então, a gente precisa cada vez mais ter consumo consciente das coisas, embalagens biodegradáveis. Se possível, a gente sabe que hoje ainda não é uma realidade acessível a todos, mas procurar veículos que têm a eletrificação ou veículos híbridos. Se possível, utilizar o etanol, que é um combustível mais limpo quando comparado à gasolina, quando comparado ao diesel. Então tem uma série de medidas que a gente pode tomar no nosso dia a dia e também as empresas podem tomar no seu modelo de negócio, que vão diminuir esse impacto do aquecimento global. E logicamente a gente tem uma série de atividades e de monitoramentos, porque hoje a gente já enfrenta esse impacto. Então existe hoje um programa robusto de monitoramento de encostas aqui na Ecovias, para evitar que tenham erosões que venham para cima da pista, que possam impactar em vidas e possam impactar na mobilidade das pessoas. A gente tem planos conjuntos de atendimento à emergência que contam com diversos cenários, com muitos atores, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, enfim, a parte industrial também está envolvida. Então todos esses atores envolvidos para tratar um possível cenário de crise, e lógico, tem todos os monitoramentos dos nossos ativos, dos túneis, das pontes, dos elementos de segurança, das próprias encostas. Então existe um monitoramento, e esse monitoramento demanda manutenções de maneira que esses acidentes não venham a acontecer. Sim. Claro que é possível, por um evento muito adverso, muito severo, eles possam acontecer, mas a probabilidade diminui bastante por conta de todas essas atividades de monitoramento e de manutenções preventivas. E esse monitoramento ajuda, por exemplo, a também sinalizar a questão das moradias irregulares, que a gente sabe que, infelizmente, aquilo, não que as pessoas querem, né, viver em um lugar irregular, muitas dessas pessoas não têm condição e acabam indo para esses lugares, mas a Ecovias tem essa atuação para evitar, porque a gente sabe que também tudo isso impacta numa fiscalização, né, por parte do governo, uma má gestão. Como que funciona esse apoio por parte da Ecovias? Essas moradias são aspectos históricos que a gente tem dentro do sistema concedido. A gente monitora e, logicamente, comunica às pessoas que aquilo é uma área de risco, mas o grande trabalho é feito em parceria com a Defesa Civil e com as prefeituras, né, que são responsáveis por realocar essas pessoas, né? Então, todo esse trabalho é feito em conjunto. A gente sabe que ainda existe, tem diminuído, mas a gente sabe que ainda existe, e a gente se preocupa também com essas pessoas que muitas vezes estão morando em áreas de risco e logicamente, que esses monitoramentos, se tiver dentro da nossa faixa concedida, eles beneficiam no alerta a essas pessoas no trabalho da Defesa Civil e no trabalho das próprias prefeituras. Sim, com certeza. Gente, bacana, muita informação, né? Caio, só tenho que agradecer você, a Ecovias, pela participação no canal, por essa atenção, essa disponibilidade, você aí na sua correria, pelo tempo cedido, e parabenizar toda a equipe da Ecovias por essas ações, essa responsabilidade socioambiental em um trabalho que a gente sabe que não é fácil, né, por N fatores, mas que realmente, conhecendo todas as ações realizadas aí pela Ecovias, a gente vê que realmente está tendo um efeito, e um efeito positivo, e que é isso que a gente precisa cada vez mais, o apoio perante as empresas, mas o governo e a sociedade, porque eu sempre reforço, eu falo, quando a gente realmente está todo mundo junto, a gente consegue fazer a diferença. E é isso que a gente precisa. Obrigada pela participação aqui no canal. Eu que agradeço, Ilka, mais uma vez. Sustentabilidade é um valor para nós, de todas as unidades do Grupo Eco Rodovias. Quem quiser saber um pouco mais sobre os nossos programas, no site existe lá a parte socioambiental, e na parte socioambiental pode ver com maior riqueza de detalhes
as nossas iniciativas e também, se tiver uma curiosidade, tem também o nosso 0800, onde pode entrar em contato e a gente fornece toda a informação que as pessoas quiserem saber acerca da nossa gestão ESG. E ó, gente, só para finalizar, tem o Viveiro aqui, né, que eles fazem todo um trabalho. Trabalho que já acontece há quase 15 anos, já foi premiado pela ONU, já produzimos mais de 1 milhão de mudas de 70 espécies da Mata Atlântica, são 22 pessoas PCDIs que fazem todo esse trabalho, são funcionários nossos que fazem esse trabalho tão importante, que é o cumprimento das nossas obrigações com relação ao reflorestamento. Então, quando tem uma obra que envolve supressão, as mudas que vão para esse replantio saem das mãos habilidosas e comprometidas dessas pessoas e do viveiro aqui dentro de casa. Também quem quiser conhecer está convidado. Viu, gente? Ainda vocês ficaram aí com convite. Eu já vou conhecer porque tô louca para ver esse lugar. E é isso, gente. Aos pouquinhos, pequenas atitudes geram grandes transformações. E quando a gente tem o apoio das empresas, da sociedade, do governo, a gente consegue ver aí que é possível reverter todo esse cenário que cada vez mais vem nos preocupando, né, Caio? É verdade. E é isso. Obrigada mesmo mais uma vez pela participação aqui no canal. Obrigado. Que bate-papo bacana, né, gente? Vocês perceberam? Quando junta empresa, governantes, a sociedade, todo mundo ganha. É isso. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E, gente, bora refletir, né? Como sempre, refletir sobre as nossas atitudes, sempre muito importante. Reduzir o nosso consumo, reutilizar mais e sempre, por último, reciclar, gente. É isso. Fui! Tchau!